In a foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele. Olá pessoal, aqui é o professor Júlio César. Hoje, diferentemente da última sexta-feira, trata-se de uma noite agradável, de uma terça-feira, dia 11 de março de 2014, e eu vou começar a dar início a uma série de comentários sobre filmes de guerra. O primeiro filme que eu vou analisar, eu vou resenhar para todos aí, é o filme Cavalo de Guerra, uma produção de Steven Spielberg de 2011. É um filme, portanto, não muito velho, não muito veterano. Ao mesmo tempo, acabou me surpreendendo pela crueza das cenas de guerra, que acabam sendo traçadas e tratadas de uma forma extremamente agradável aos olhos de um bom admirador de cinema de guerra. Ao mesmo tempo, o filme, surpreendentemente, ele foi embasado num livro, um livro para crianças. E a partir daí você pensa, tá, mas um livro para criança vai ser ambientado numa guerra mundial e isso acabou virando um filme e isso é bom? Olha, como eu falei, o filme me surpreendeu muitíssimo positivamente, em virtude principalmente, trata-se de uma narrativa estranha. Quem conta a história, quem está, abre aspas, narrando a história, é o cavalo Joey, que acaba então fazendo um percurso muito estranho. Por quê? Ele acaba sendo comprado num leilão, passado para aquele que comprou para o seu filho, e aí, quando começa a Primeira Guerra Mundial, o exército britânico acaba fazendo o quê? Acaba recrutando não apenas pessoas, mas lembre-se, é o início do século XX. As cavalarias ainda despontavam como principais elementos dentro de um exército. Então o que acontece? Cavalos foram captados e caçados literalmente por todo o Reino Unido. E com certeza absoluta, isso não foi apenas na Inglaterra. A Alemanha, que é o outro lado da guerra, também fazia com certeza absoluta isso aí. O curioso detalhe do filme em si não é apenas a narrativa por parte do cavalo, mas sim as aventuras, a odisseia por que passa esse cavalo em território francês, que é onde se passa a maior parte da Primeira Guerra, tanto na história como no filme. Tá? Uma outra situação bastante curiosa é que, logo no início, na primeira cena de batalha de cavalaria, o cavalo ele acaba passando para o lado alemão. Tá? Por quê? O cavalo não tem o direcionamento ideológico que tanto permeou a Primeira Guerra, seja do lado da Entente, do lado inglês, como do lado da Aliança, do lado alemão. Então o que acontece? O cavalo vai para aqueles que o tratam bem. E curiosamente ele acaba fazendo um amigo, um outro cavalo, um cavalo preto, que acaba inclusive sendo o seu guiazinho desde os tempos da Inglaterra até o momento em que ele está na França, agora passando para o lado alemão. Do lado alemão, o que acontece com o cavalo? Ele consegue participar de outras nuances da guerra extremamente muito bem representadas, por parte, logicamente, da belíssima produção de Spielberg. Já diretor e produtor de A Lista de Schindler, outro filme fantástico, vale a pena ver, sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Resgate do Soldado Ryan, também com temática da Segunda Guerra, e assim por diante. Então a experiência, o Spielberg, está muito show de bola. Agora, as cenas em si, das trincheiras, as cenas em si, do ataque de gás, que foi, para mim, uma das cenas mais brilhantemente representadas em torno de filmes de guerra. Porque é raro você ver, primeiro, filmes sobre a Primeira Guerra. Isso é super raro. Quando você tem,
raramente se mostram os armamentos. E nisso você tem os blindados britânicos com aquele formato estranho, meio como se fosse um grande losango, tá? Andando em campo de batalha. Ao mesmo tempo você tem os ataques de gás mostarda no caso do filme, porque causou cegueira naqueles que acabaram sobrevivendo ao ataque de gás. E não apenas isso, o arame farpado. O que mais me chamou a atenção quando passava as aulas de Primeira Guerra foram os alunos virem comentar comigo: mas Júlio, você já assistiu o Cavalo de Guerra? E eu não. Eu comecei a ver o filme lá em 2011 e acabei não vendo o filme inteiro. E sempre passou batido: olha, já viu a cena do cavalo no arame farpado? Já viu? Não vi. Acabei vendo durante o carnaval. E a cena é belíssima. O cavalo ele acaba, infelizmente o Joey, acaba sendo preso pelo arame farpado. É como se fosse uma teia de aranha gigante. E o resultado disso qual é? É uma coisa natural, uma coisa normal que aconteceu ao longo de quase toda a Primeira Guerra e que, naquele momento do filme, acabou também acontecendo. Que é o quê? Um soldado britânico acabou pegando a bandeirinha branca e indo em direção à trincheira alemã, que era onde estava o cavalo. Para quê? Para tirar o cavalo do arame farpado. O que acontece? Nesse mesmo momento, o soldado alemão, do outro lado, faz o mesmo trajeto para que os dois salvassem o cavalo. O que tem de tão natural e normal que você falou agora há pouco? A cumplicidade dos soldados inimigos durante a Primeira Guerra. Tá? Essa cumplicidade, essa harmonia, essa civilidade, que é uma coisa assim que você não vai ver na Segunda, você só viu na Primeira Guerra. Tanto que um detalhe que chama atenção, saindo um pouquinho do filme e indo um pouquinho para a história. No ano de 14, no Natal de 1914, os soldados inimigos pararam os combates para comemorar o Natal. Isso despertou a fúria dos comandantes de tropas, que então a partir daí não proibiram formalmente isso, mas é como se tivessem proibido. Por quê? Porque eles intensificavam os ataques entre lados inimigos durante a época de Natal e Ano Novo. Tá? Então é aquela coisa, não é proibido, mas vocês estão atacando uns aos outros, então não tem como comemorar Natal. E isso, essa comemoração de Natal, saindo das aspas e voltando ao filme, acabou acontecendo quando os dois, o soldado alemão e o soldado britânico, tiraram o cavalo Joey em meio ao emaranhado de arame farpado. Cena belíssima, cena assim, de uma poesia absurdamente gigante. O recado, gente, sobre o filme Cavalo de Guerra foi dado. Espero que vocês acabem assistindo, curtindo o filme, e não apenas o filme, mas também esse telecast de história número 2 desse ano de 2014. Não por acaso o ano do centenário da Primeira Guerra. E aguarde, logo logo, mais um episódio, não apenas com o filme, mas comigo e com o Capivara, fazendo juntos análises sobre a Ucrânia e sobre o centenário da Primeira Guerra. Um abraço e até a próxima.